E aí galera, aqui quem fala é o Buller Pedro. E bom, no meu último vídeo sobre quadrinhos de Ben 10 aqui no canal, eu falei de HQs que não é muito conhecida pelo público, que são as HQs coreanas de Ben 10. Inclusive de lá pra cá teve algumas novidades a respeito delas, mas enfim, foi bem pouca coisa, não vou falar muito. E bom, acontece que além daquelas HQs coreanas, existem outros quadrinhos de Ben 10 que não é muito conhecido assim pela fandom, ou que é conhecida, mas a fandom não tem acesso a elas. E assim eu decidi aqui no vídeo de hoje falar sobre uma coleção em específico de quadrinhos de Ben 10, que são as Graphic Novels de Omniverse. Basicamente, para quem não sabe, em 2013, uma editora chamada Viz Media havia fechado contrato com a Cartoon Network para lançar graphic novels de Ben 10 Omniverse. Ao todo, ela lançou 4 graphic novels. Cada uma contava histórias diferentes, óbvio, só que algumas delas possuíam 2 histórias e algumas possuíam apenas uma, totalizando no total 6 histórias. Essas HQs elas foram confirmadas por Matt Wayne não sendo canônica para a história principal da franquia, ou seja, a linha do tempo Prime. E o Derek T. White afirma que ninguém da produção de Omniverse fez parte da produção dessas HQs. Logo, isso significa que essas histórias não fazem parte da história principal da série. Porém, como nós já sabemos e eu expliquei em um outro vídeo, as HQs de Ben 10, se elas não demonstrarem nenhuma controvérsia multiversal a Ben 10, elas podem ser consideradas universos alternativos canônicos, o que pode ser considerado para essas histórias que elas não demonstram nenhuma controvérsia com o multiverso canon de Ben 10. Então, eu vou falar todas as histórias dessas graphic novels da primeira até a última nesse vídeo. Então, deixado isso tudo claro, bora começar com o vídeo. A primeira graphic é a Ghost Ship, com a história de mesmo nome. A graphic começa com Ben e Hulk lutando contra Lion, confronto esse que até o Ben usa o Kokorokod para lutar contra o vilão. Mas o Ben acaba caindo de um prédio e ele é salvo pelo Hulk, mas os dois são interrompidos pelo Vomax, que liga para eles dizendo para eles voltarem para o quartel-general dos Encanadores, e isso deu brecha para o Lion fugir. No quartel, o Vomax acaba falando para os dois que os encanadores receberam um estranho sinal que nem eles conseguiram codificar, e eles não sabiam de onde estava vindo. Então, seguindo o protocolo dos encanadores, o Vomax teria que enviar uma equipe para investigar a origem do sinal enviado para eles. Então ele enviou o Hulk e o Ben para investigar. Chegando até a origem do sinal, eles encontram uma nave. Essa nave até ativa o sistema de segurança para atacar os dois, mas eles conseguem se livrar daquilo e o Hulk, depois de escanear a nave com o sistema da sua nave, descobre que a cabine do piloto estava vazia, era como se a nave estivesse completamente inabitada e aquele sistema de segurança foi algo ativado pela própria nave. Então os dois acabam entrando na nave para investigar o que estava acontecendo. A graphic também nos revela que o motivo daquele sinal ter sido enviado pelos encanadores foi por causa do Kyber. Ele encontrou a nave inabitada, entrou nela e usou o sistema dela para enviar uma mensagem para os encanadores, para atrair o Ben até ela e ele conseguir caçá-lo. Então ele envia a Zed para caçar o Ben na nave. Voltando para o Ben e para o Hulk, lá dentro, eles investigam a nave e eles acabam encontrando um tipo de escultura com uma letra que nem o Hulk consegue reconhecer. E nessa escultura saiu uma bola azul brilhante. Os dois seguem ela até que ela acabasse acendendo um tipo de cristal gigante, que ativou algo chamado Sistema de Vida. Os dois não sabiam o que estava acontecendo. Então eles decidem ir até a cabine para hackear os sistemas da nave e descobrir o que era esse tal protocolo secundário de vida. Bom, os dois no caminho passam pelo sistema de segurança automático da nave que estava caçando os dois, além de também terem que enfrentar a Zed que estava atrás deles, transformado nos alienígenas do Nemetrix. Claro que eles conseguem escapar através dos sistemas de ventilação da nave, chegando até a cabine do piloto, onde lá não tinha o sistema de segurança para atrapalhá-los e a Zed não conseguiria acessar porque estava tudo fechado. Agora na cabine, os dois tentam hackear o sistema da nave e acabam falhando, o que faz com que um holograma seja ativado, na qual fala, diante dos dois, que eles deveriam ser executados por invadirem a nave.
Só que o Ben rapidamente se transforma no feedback e começa a absorver a energia do computador para impedir que isso aconteça. Só que a energia que o computador estava fazendo era tão poderosa, mas tão poderosa, que o feedback acabou sobrecarregando e explodindo. Feito esse que nunca aconteceria com o feedback canônico, diga-se de passagem. Enfim, voltando para a história, devido à sobrecarga do feedback, o Omnitrix acabou entrando em curto, fazendo com que o Ben não consiga mais se transformar por um período de tempo. Além disso, o próprio holograma também entrou em curto, o que fez com que a nave ativasse o sistema de autodestruição automático, bem como também o suporte de vida, pois acabou sendo revelado que aqueles cristais na verdade eram um tipo de selamento de pessoas que eram os habitantes da nave. O Ben e o Hulk então, tentando salvar aquelas pessoas, vão correndo até onde estavam aqueles cristais que eles acharam, mas a Zed mais uma vez aparece e persegue eles, e dessa vez o Ben não consegue se transformar, afinal o Omnitrix estava em curto. Mas em compensação, ele e o Hulk juntos conseguem derrotar a Zed, atraindo e a jogando para fora da nave através de um compartimento de carga. Em seguida, eles se encontram com as tais pessoas que estavam na nave. Elas afirmam ser seres transdimensionais que estavam vagando entre as dimensões para chegar até a Terra, e para a sorte deles, o Ben decide levá-los para lá antes que a nave exploda. Então eles vão até a nave do Hulk e todos voltam para a Terra. Na Terra, o Vomax paga um apartamento de um cara chamado Jerry para que os seres transdimensionais pudessem viver em paz. E a história termina com os alienígenas transdimensionais, através de uma ligação com o Lion, revelando que eles estavam na Terra porque eles queriam descobrir qual era a arma mais poderosa daquela dimensão. A próxima graphic não é uma graphic com exatidão, que é a Halloween especial. Essa capa aí, inclusive, é muito conhecida entre o público. Bom, essa aqui é uma graphic bônus lançada pela produtora dos quadrinhos, onde basicamente temos duas historinhas curtas em especial de Halloween. A primeira é Undertale Halloween. Nessa história, o Ben ele explica a alguns cidadãos da Cidade de Baixo sobre o Halloween, o que faz eles decidirem comemorar essa data na cidade, já que os cidadãos da Cidade de Baixo não comemoravam o Halloween, porque isso era uma cultura, dos humanos. Então, um dos alienígenas transdimensionais acabou ouvindo isso, ele informou os demais, e isso fez com que eles decidissem executar o plano deles de descobrir a arma mais poderosa da dimensão naquele exato momento, porque com todos ocupados fazendo as decorações do Halloween, doces, essas coisas, eles poderiam muito bem pegar o arsenal de armas e descobrir qual era a mais poderosa. Então eles pedem para o Lion fazer isso enquanto todos na Cidade de Baixo preparavam a decoração. Só que no fim das contas, o Ben derrotou o Lion e ele foi preso pelos encanadores. Devido a isso, o plano dos alienígenas acabou sendo falho e a festa ocorreu normalmente. A segunda história é What Lies Ben 8. Nessa HQ, Ben, Hulk e Red vão até Ano Trasil e vários cidadãos acabam fugindo de medo, e acaba sendo revelado que o motivo é porque uma sombra estranha acaba assombrando Ano Trasil. O Ben até brinca um pouco com essa sombra que imitava tudo que o Ben fazia, mas o Ben acabou virando fogo fato e acaba iluminando o lugar, matando provavelmente a sombra. Bom, mas agora sim, voltando para as graphics de verdade, não as bônus especiais, a gente tem a graphic novel Joy Heights, com as histórias Teen 10 e Dumb and Dups. Bom, a história Teen 10 começa com um garoto entrando numa loja de skate, na qual ele queria levar um skate. O vendedor fala que se ele tiver dinheiro, ele pode levar. O garoto revela um tipo de relógio em seu pulso, na qual era um tipo de Omnitrix que o transforma no Enormossauro, ou como o garoto chama, Skateosaur. O garoto rouba o skate e quebra a loja fugindo. Isso acaba sendo reportado no Jornal da TV, que é assistido pelo Hulk, Max, Ben, Driba e Bluked, na qual eles veem o Tim nas gravações, e a repórter até fala que aquele claramente não era o Ben, mas o vendedor ainda culpa o Ben porque afinal ele era o único garoto na cidade que tem a capacidade de virar aliens.
O Ben e o Hulk acabam passando pela cidade até acabarem se deparando com o garoto transformado no quatro braços pichando uma parede. O Ben rapidamente vira o besta para parar ele e os dois acabam entrando no confronto. Só que no meio dele, uma lata de spray do garoto acaba caindo no chão, soltando uma onda de fumaça, na qual fez que o Hulk confundisse o Ben com o garoto, porque o Ben no meio da luta tinha virado quatro braços. O garoto conseguiu escapar e, como podemos ver através da pichação na parede, o nome dele é Timothy, ou, para encurtar, Tim. Afinal, é o nome da história, óbvio. O Ben e o Hulk voltam para a base, mas a Graphic corta para o Tim voltando para sua casa. Lá, ele acaba nos revelando através de um flashback como que ele conseguiu aquele Omnitrix, nos mostrando que durante seu tempo trabalhando como entregador de pizza, o Tim foi entregar uma pizza para um tal de Sr. Joy Smith, na qual era um alienígena. Ele e aquele outro alienígena pegaram a pizza do Tim e eles não pagaram, o que deixou o Tim irritado e ele decide como vingança roubar uma das coisas que tinham na casa deles. No jornal do Will Arenga eles falam mais uma vez sobre o Tim, na qual eles falam sobre a pichação dele na parede, e o Ben mais uma vez leva a culpa, mesmo que a mesma repórter de antes fale que aquele claramente não era o Ben. Bom, o Blue e o Triba revelam que através das assinaturas de energia das latas e da pichação na parede, eles conseguiram localizar o aparelho do Tim e no processo localizar o próprio Tim, criando um aparelho de localização. Agora que corta pro professor Psicóbios, na qual ele acaba revelando que através do programa do Will Arenga, que ele assistiu através da nave dele, ele descobriu que o aparelho que o Tim possuía era uma de suas criações. E ele também revela que ele, depois de criar o Omnitrix, criou vários modelos de Omnitrix na tentativa de replicá-lo. E o aparelho que Tim havia era o protótipo 71, dentre os 615 aparelhos que o professor Biscobius havia feito. E ele não sabia como diabos o Tim havia recebido aquele aparelho. A Graphic corta dessa vez para os mesmos alienígenas de antes que o Tim tinha roubado, na qual eles estavam assistindo TV de boa até que o Tim apareceu na porta deles e se transformou no Chama com o objetivo de atacá-los. Porém, acontece que o protótipo 71 era um aparelho instável por ser obviamente um protótipo, então o Tim, antes de fazer qualquer coisa, acabou virando glutão. Mas isso não impediu ele de atacar os aliens, até que de novo ele troque, dessa vez para o Blocks. O Ben acaba aparecendo também transformado no Blocks e luta contra o Tim. A luta foi acirrada, o Tim até tenta fugir transformado no XR8, porém o Ben abusou de algo que o Tim não possuía, experiência com os alienígenas. Então ele se transformou no Diamante e usou seus poderes para prender o Tim em cristais. Tim e os alienígenas são levados até a base dos encanadores presos, e lá é-nos revelado que aqueles alienígenas eram empreiteiros, que sempre roubavam de seus clientes, então eles provavelmente trabalharam para o Dr. Psicóbios e acabaram roubando o protótipo 71 dele. Bom, já que o protótipo 71 estava danificado e o Tim obviamente não poderia continuar com ele, o garoto deu o aparelho para o Ben. E o Ben até deu uma ideia de um emprego para o Tim conseguir, para ele conseguir dinheiro e pagar toda a destruição que ele havia feito lá na loja de skate. Então é-nos revelado que o Tim agora trabalha como entregador de pizza pro Pac-Man. A Graphic finaliza com o Ben e o Hulk tomando um sorvete, com o Hulk até perguntando o que o Ben achava das decisões do Tim com o aparelho. O Ben responde que o Tim só era uma criança que havia acabado de receber um brinquedo especial e que era fácil se esquecer como que o Omnitrix era tão especial. E também o Dr. Psicóbios assiste o último programa do Will Arenga sobre o assunto, na qual ele fala que o aparelho havia sido criado pelo Dr. Psicóbios, mas que isso ainda não tirava a culpa do Ben, porque o aparelho foi baseado no Omnitrix. Agora indo para Dom e Dumps, a história começa com um flashback dos 10 anos do Ben, no episódio A Última Risada, com o Ben usando o Fantasmático para derrotar o Zomboso. É-nos mostrado que aquilo era uma projeção do Ben, na qual estava dando aula para aprendizes de encanadores lá na academia. Só que acontece que toda vez que o Ben falava de seus atos heróicos, os aprendizes sempre ressaltavam que o Ben quebrava algum protocolo dos encanadores em todos esses seus atos heróicos.
o que até deixava o Ben nervoso, mesmo com ele e o Hulk afirmando que o Ben na época nem sequer sabia dos protocolos. Após a aula, o Ben sente que ele não é respeitado por esses aprendizes. O Hulk afirma que eles aprenderam rigorosamente os códigos dos encanadores na academia, porque se eles não aprendessem, eles poderiam não conseguir passar na academia. O Ben então, por sugestão do Hulk, acaba tendo a ideia de tentar conseguir o respeito de alguns aprendizes para eles começarem a respeitar o Ben, e no processo a academia toda também começar a respeitar ele. Então ele chama Blainstroth, Scrapif, Byaku e Manar e Tinehal para saírem um pouco da academia com ele. Bom, o Ben pergunta se tinha algum lugar que eles vão assim para se acalmar, se divertir um pouco. Eles falam sobre a cafeteria, mas não dá em nada, e um deles até fala sobre o fato de que os representantes dos encanadores podiam levar os aprendizes para um tour fora da academia. Isso dá então a ideia do Ben para levar eles para fora da academia por um tempo. Mas todos acabam caindo em um depósito de lixo da academia, que acaba levando eles, através de uma nave, até um planeta de lixo, onde todo o lixo é depositado. Lá, o Hulk fala que a nave de coleta do planeta só passa 1 ou 2 vezes por ano. Então o grupo começa a procurar um lugar para se abrigar até conseguirem sair de lá. A Graphic nos mostra que o Kyber estava vigiando bem, só que ele não tentou atacar porque a Academia dos Encanadores era muito protegida. E agora que ele estranhamente estava em um planeta de lixo, aquele era o momento perfeito para ele atacar. Então ele via a Zed para pegar o Ben. Voltando para o grupo, no caminho para procurar um lugar para se abrigar, eles são atacados por um gigantesco monstro de lixo, similar àquele de supremacia alienígena. O Ben vira o Tartagira e acaba fazendo com que o monstro fugisse, mais uma vez fazendo os aprendizes de encanadores questionar os atos do Ben, porque aquilo de novo quebrava um protocolo dos encanadores. No meio da discussão entre os aprendizes e o Ben, o Hulk acaba encontrando uma passagem em um túnel, mas eles acabam sendo interrompidos pela Zed transformada no Tyrannopodes. Então o Ben rapidamente acaba se transformando no Diabrit e acaba usando toda a sucata e lixo que estava por perto para construir um muro para impedir que a Zed o seguisse, enquanto todos entravam naquele túnel que o Hulk havia encontrado. Lá dentro, a Ilmanar descobre que a passagem era de uma antiga base que estava estranhamente soltando uma onda de energia. Então o grupo segue a onda para chegar até um meio de comunicação para talvez conseguirem descobrir se tinha alguma nave passando por perto do planeta. No meio do caminho, eles acabam encontrando um banheiro dentro da base. A Ilmanar, que não gosta de ficar suja, entra no banheiro para se limpar. Só que acontece que a Zed, conseguindo cavar, entrou no banheiro e mais uma vez ataca. O Ben, como glutão, e a Ilmanar conseguem nocauteá-la e todos correm até a cabine de comando da base. Lá, o Ben percebe que a cabine tinha um teletransportador e a Ilmanar vê pelo mapa da cabine que uma nave estava passando por perto do planeta. Só que no mesmo momento, a Zed estava tentando entrar à força na base, tentando arrombar a porta da cabine. Isso faz com que o grupo decidisse se juntar para derrotar a Zed e conseguir fugir. Todos juntos lutam de frente contra ela, transformada nos alienígenas do Nemetrix mais uma vez, e o Ben, transformado no Besouro, consegue derrotá-la. Assim, todos conseguem fugir usando o teletransportador para se teletransportar até aquela nave que estava passando por perto do planeta. O Hulk fala que aquilo era uma nave de luxo, a qual possuía vários quartos e que ele estava em um deles, e que cada quarto possuía uma máquina de smoothie. Como comemoração à fuga, todos eles bebem um pouco de smoothie, e a HQ termina com a Ilmanar falando que o Ben estava certo em nem sempre seguir à rixa os códigos dos encanadores, e os demais encanadores concordam, afirmando que eles agora respeitam o Ben. E por fim, temos a última graphic novel lançada, que é Parallel Paradox, na qual possuía uma história com o mesmo nome. A história começa com o Vomax informando a Ben e Hulk que a Cidade de Baixo possuía um ladrão, na qual estava roubando as casas dos moradores à noite e não era identificado por absolutamente ninguém.
Os três acabam entrevistando alguns cidadãos da Cidade de Baixo, mas isso não levou a nada, o que fez com que o Bloco de Utriba criasse um dispositivo capaz de selar as casas dos moradores da Cidade de Baixo durante a noite, para que eles conseguissem pegar o tal bandido. No dia seguinte, eles vão até as casas seladas para descobrir se o bandido ainda estava em alguma delas. Depois de entrevistar essa senhora, que era suspeita, eles acabam indo entrevistar um outro alienígena que estava na mesma casa que ela, só que o alienígena acaba fugindo para tentar não ser descoberto. O Ben rapidamente se transforma no Gravatac e impede o alien de fugir, mas ele acidentalmente acaba jogando ele até a moça, e no meio dos escombros, a moça se revela na verdade ser um disfarce de nem mais nem menos do que Helena Valdos, que é a verdadeira bandida disso tudo. Ela revela que ela tinha roubado tudo aquilo porque agora ela estava trabalhando com venda de material alienígena, e o vendedor dela pediu algumas peças que ela estava roubando da Cidade de Baixo. Ela não fala quem era, porque ela nem mesmo sabia quem era, porque era algo mais anônimo, só que de qualquer jeito ela foi levada para a prisão dos encanadores por invasão e roubo. A Graphic corta para um foco nos incursianos, onde é nos revelado que quem contratou a Helena era uma capitã de tropas dos incursianos chamada Caecilias, que trabalhava para o Imperador Milius. Ela fala para o Milius que a Helena foi raptada pelo bem, então o Milius ordena que a Caecilia contrate alguém para ir salvar a Helena da prisão. Esse alguém que seria mais tarde revelado a seus irmãos Riddle. Voltando para a Terra, o Ben e o Hulk estavam tomando sorvete, e o Hulk acaba fazendo perguntas sobre uma relação entre o Ben e a Helena, porque os dois tinham discutido quando eles se encontraram. O Ben fala que a Helena e ele tiveram um passado, onde ela era amiga dele. O Hulk até questiona como que o Ben era amigo de uma ladra como a Helena, e o Ben começa a contar sobre o seu passado com a Helena. Então, a história corta para flashbacks dos 11 anos do Ben, onde é nos mostrado que na linha do tempo dessas graphic novels, a Helena possui controle sobre os nanochips desde os seus 11 anos de idade, e nessa linha do tempo também, ela ajuda o Ben e a Gwen em alguns confrontos contra alguns inimigos. E também é nos mostrado sobre uma briga que o Ben teve com a Helena na escola, pois acontece que ela e o Ben e a Gwen faziam parte de um time de futebol, na qual era rival dos valentões da escola. Acontece que ocorreu um caso em que as camisas de todas as pessoas do time do Ben e da Helena foram roubadas, e quem levou a culpa foi a Helena, porque as roupas estavam no seu armário. E acontece que quem fez isso foi uma das valentonas, chamada Jane. O Ben e a Gwen, que achavam que foi a Helena que fez aquilo, acabaram ficando bravos e decepcionados com ela. E mesmo que mais tarde eles tenham descoberto que não foi a Helena que fez aquilo e até tenham pedido desculpa, aquilo não impediu nada, porque a Helena começou a andar com a valentona culpada daquilo. Isso até fez ela começar a desentender bem mais com o Ben e a Gwen. E o Ben até menciona também sobre os acontecimentos que aconteceram na linha do tempo principal, como a Helena e o pai dela saírem da cidade, os eventos de invasão alienígena, as aparições da Helena em supremacia alienígena, com alguns breves flashbacks de bônus. Em seguida, a história corta pro Ben e pro Hulk de volta na base dos encanadores, onde o alarme da base acaba sendo acionado. E acontece que isso aconteceu porque a prisão que estava mantendo a Helena presa estava sendo quebrada. Então o Ben, junto com o Ben Strofe e a Imanar lá de Doom e Dumps e o Cooper, acabam indo até a cela da Helena para descobrir o que estava acontecendo. E nos revelado olhando para os Riddles esse tempo todo. E acontece que com os equipamentos que eles tinham, eles construíam um equipamento para absorver a energia que mantinha a Helena presa dentro da cela e usar contra o Ben para fazer com que ele não consiga se transformar por alguns minutos. Além, é claro, de usar a mesma energia para manter o Ben e os demais encanadores presos por um período de tempo. A Helena então consegue escapar, só que antes que ela e os Riddles pudesse fazer qualquer coisa, uma encanadora mascarada aparece e, usando poderes similares aos nanochips, acaba prendendo os três vilões e libertando os encanadores presos. A encanadora então revela sua verdadeira face, revelando ser nem mais nem menos do que a própria Helena. Isso deixa todo mundo confuso, mas ela então explica o que estava acontecendo.
Acontece que ela não era a Helena convencional, ela é uma Helena de uma linha do tempo alternativa, onde ela se tornou uma boa pessoa. Ela cresceu sob bons cuidados, se tornou uma encanadora e até tem um grupo de amigos, onde ela e seus amigos vivenciaram várias aventuras. Uma delas, inclusive, onde ela salvou uma colônia de nanochips, que como presente deu a ela um tipo de nanochip que ela pode controlar sem perder sua sanidade ou ser controlada por eles. Acontece que um certo dia dos seus 16 anos, ela acabou indo parar no universo de Ben. E lá, todos que ela conhecia não a reconheceram. Ela até se encontrou com a versão dela daquela linha do tempo. Ela até usou uma máscara para tentar enfrentar ela, porque ela estava roubando uma casa. E no fim das contas, a batalha foi interrompida pelo Professor Paradoxo, que apareceu e tirou a Helena boazinha de lá. E ele explicou a ela que ela estava lá por culpa do Ben, que quando recriou o universo usando o Alien X, acabou puxando a Helena para a linha do tempo dele, devido ao seu desejo de um dia a Helena se tornar uma boa pessoa. Só que isso também custou o universo dela, que acabou sendo destruído. Então o Ben achou que seria uma boa ideia ela começar a viver naquele universo, afinal ela não demonstrava nenhuma ameaça. Porém, pouco tempo depois dela se estabelecer, as coisas começaram a ficar estranhas. As pessoas começaram a ficar diferentes, como o Balma, que virou uma mulher, o Vomax, que virou um hipster, e os criminosos da Cidade Baixa começando a ficar com outras cores. Então, o Ben e o Hulk, suspeitando que a Helena possa ter alguma relação com isso, vão até a casa dela fazer algumas perguntas. E lá, eles se deparam não só com a Helena, mas também com o Professor Paradoxo. O Paradoxo revela que todas essas coisas estranhas estavam acontecendo devido à presença da Helena na linha do tempo. Porque acontece que a presença daquela Helena e da Helena da linha do tempo do Ben fazia com que o tecido do tempo começasse a se distorcer e pessoas de outros universos começassem a ser puxados para aquele e seus universos de origem também sejam destruídos. E a única maneira de impedir isso era apagando uma das duas Helenas da linha do tempo. O Ben de começo não concorda com isso, porque ele não queria abrir mão de nenhuma das duas. A Helena malvada, mesmo sendo malvada, ela ainda era amiga do Ben, que ele ainda tem esperança de um dia ela poder virar uma pessoa boa, e a Helena boazinha já havia se tornado amiga dele. Então ele não queria que nenhuma das duas deixasse a linha do tempo. Mas a Helena boazinha consegue convencer o Ben de que o certo a se fazer era que ela deixasse a linha do tempo, porque mesmo que ela tenha se tornado amiga do Ben e se estabelecido lá, aquela não era a linha do tempo de origem dela, e seria errado tirar a Helena malvada da linha do tempo só porque ela era má. Então, ela seria levada pelo Paradoxo para fora da linha do tempo. O Paradoxo fala que ele vai levar ela para a casa dele, que é a Vacuit Villa, uma vila onde o Professor Paradoxo mora, e também várias outras versões alternativas de outras pessoas que também tiveram seus universos de origem destruídos. Com tudo consertado, a HQ termina com o Ben e o Hulk pensando se a Helena do Ben está bem agora. E lembram do Milius e a Caecília naquele momento que eu tinha falado? Acontece que a HQ também termina com os dois olhando um holograma da Terra e falando para organizar uma invasão a ela, o que é uma brecha proposital ao arco dos Incursianos lá de Ben 10 Omniverse, embora essa HQ nem sequer seja canônica. E bom, essas foram as graphic novels de Ben 10 Omniverse. Como vocês puderam ver, elas têm ideias e conceitos até que interessantes e sem dúvida seriam bem legais se num futuro elas fossem adaptadas para a série. O que é possível, afinal, Matt Wayne afirma que ele leu e gostou dessas graphic novels. Então se numa possível continuação de Omniverse o Matt Wayne fazer parte da produção, talvez ele acabe decidindo adaptar uma ou outra coisinha envolvendo as graphic novels. Mas bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscrevam no canal. Valeus!